Olá, vamos juntos para mais um estudo bíblico nesse dia de hoje, onde nós vamos continuar falando sobre o que o discipulado ele visa. Ele visa o crescimento e nós vamos continuar falando sobre isso. Nós lemos na última aula 1 Coríntios 3 e é de lá que nós vamos iniciar, então você pode abrir sua Bíblia, acessar seu smartphone. Se você quiser, pausa aqui rapidinho, acessa, porque hoje vai ter texto até para casa, para a gente ler depois com calma, para a gente estudar. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Vamos orar para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abençoe a sua família, para que Deus possa nos instruir nesse momento de estudo, para que Ele ilumine a nossa mente, para que a gente seja ainda mais cheio do poder de Deus, poder do seu Espírito Santo, para que a gente com ousadia possa crescer através do discipulado e ajudar a outras pessoas a crescerem também através do discipulado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada pessoa, a cada um dos meus irmãos, que nesse momento, para o seu movimento diário, aquilo que está fazendo, tantas atividades, mas para ouvir ao Senhor. Tão somente, Pai, que nesse momento seja o Senhor falando aos corações. Usa a minha vida, mas que o Senhor também, na casa de cada um, com cada pessoa, de maneira específica, o Senhor fale ao coração. Paizinho, nos ensine, eis-nos aqui, servos teus, humildes, esperando a instrução do Senhor para caminharmos cada dia. Em nome de Jesus, amém. E eu quero começar com você lá em 1 Coríntios 3, a partir do verso 9. Nós lemos esse verso na semana passada. Nós vamos começar com esse verso hoje, que diz assim: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Hoje nós já falamos, sobre lavoura de Deus, sobre o crescimento que Deus deseja, que Deus almeja que nós tenhamos. Mas hoje eu quero falar com você sobre edifício. Você já parou para imaginar ou para ver um edifício de muitos andares? Quanto de base ele precisa de ter e quanto tempo leva para sua construção? Mas lembre sempre, um edifício, ele tem um fim determinado, ou ele vai ser um edifício residencial, ou um edifício comercial, e ali ele tem o seu propósito, tem o seu planejamento de tudo que vai precisar para ser feito, e é um tempo de obra. Diferentemente, o que leva mais tempo para construir um edifício de 20 andares ou uma casa? Com certeza, você deve estar concordando aí comigo que um edifício de 20 andares. Mesmo que a gente analise algumas coisas, o material, qual o tamanho dessa casa e tudo mais, mas pela lógica, um edifício simples e uma casa simples, o que vai realmente demorar mais tempo para ser construído é o edifício, até pela sua base, até por tudo que precisa ser feito. E aí nós vamos continuar lendo esse texto e eu quero que você já pense, visualize, tanto na sua vida quanto na vida daquelas pessoas que você discipula, pensa em discipular, para que você promova esse crescimento. Você não está construindo uma casa simples, você está edificando. E aí essa palavra, casa, combina, tá junto aqui com essa palavra edifício aí, nos trazendo ainda mais a exemplificação, a harmonização aí de tudo que a gente vai falar aqui. Eu quero continuar com você em 1 Coríntios 3:10, que diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. É incrível como lá no verso 10 fala sobre um edifica, o outro faz. E aí vamos pensar numa obra, as metáforas que a palavra de Deus nos traz. É incrível como que a gente pode aplicar na nossa vida. Vocês já viram como numa obra a gente tem vários profissionais? Pode ser até que um profissional ele saiba fazer mais de uma função. Só que geralmente a gente precisa, até para que essa obra ande rápido, de vários profissionais. Então, ali está sendo falado, né, que um prudente construtor, o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então é incrível como cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, como cristãos, nós precisamos saber o que nós estamos colocando, ajudando com que aquela pessoa cresça. Eu quero que você pense primeiramente em si. Eu sou o templo do Espírito de Deus, eu sou o templo do Senhor, eu sou o santuário do Senhor. O que é que eu tenho permitido que as pessoas venham colocando em mim? Quais são as pedras preciosas? As pessoas têm vindo com ouro, têm vindo com prata, têm vindo com palha. Eu quero saber quem você conta para te ajudar a edificar a sua vida, para você crescer realmente como o templo do Senhor. Quem são as pessoas que você conta? Quem está te discipulando? De novo vem essa pergunta. Quais são as pessoas que você tem se inspirado? E eu quero saber de você também, quando você está na vida de alguém, o que você tem trazido para a vida dessa pessoa? O que você tem colocado? Você tem acrescentado ali o ouro, a prata, as pedras preciosas que quando o fogo vem e prova, aquilo permanece. Quando essa pessoa está passando pelas provações, quando essa pessoa está passando pela tribulação, ela sabe aonde ela está edificada, que é no próprio Jesus, como nós acabamos de ler na palavra. Eu quero saber se você tem passado essa verdade, se você tem transmitido essa verdade através de um discipulado. Porque é um discipulado que promove a dependência, um discipulado que promove até o mesmo o nanismo, né? A pessoa ela não cresce, ela fica ali sempre no leitinho, sempre, né? Ela não é uma planta grande, ela não é uma árvore, ela é sempre uma mudinha, ela não é um edifício, ela é sempre uma casa em obra, e uma obra que nunca sai daquele alicerce ali, sabe? É como se ela tivesse com um tijolinho e a obra tá lá parada. Quando na verdade nós todos estamos em obra, mas em uma obra contínua, uma obra de melhoria o tempo todo. Eu quero que você também pense comigo, além dessa metáfora, né, que fala sobre o edifício, eu quero que você... Essa é a nossa última aula dessa série sobre o discipulado que visa o crescimento. E eu quero que você pense no próprio Jesus. O que foi que ele fez quando ele caminhou 3 anos ali com os seus discípulos? Ele os enviou. Ele saiu enviando a cada um deles para que eles continuassem aquilo que ele havia ensinado. Eu quero saber de você. Se você hoje tem se alimentado, tem sido discipulado, tem caminhado ao lado de alguém, se você tem caminhado ao lado de alguém, se você tem se alimentado da palavra de Deus, eu quero perguntar a você, você tem ido? Você tem saído de onde você estava? Você consegue, na linha de tempo da sua vida cristã, você consegue ver uma evolução? Você consegue ver você indo além, você transpassando barreiras, você caminhando? Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Lembre-se, Jesus teve 3 anos intensos ali com os discípulos, mas ele já enviava eles. Teve situações, por exemplo, Jesus estava e ele falou, ó, vão adiante de mim. E uma outra situação que houve está lá em Mateus 10. Eu quero começar a ler com você, mas eu gostaria que você lesse isso com calma em casa. Eu só vou ler 2 versículos, ok? E, na verdade, 3 versículos, mas eu quero que você leia todo esse texto de Mateus 10 em casa, porque aí você vai começar a entender um pouquinho também qual é o seu papel. Vai começar a passar para quem você está discipulando qual é o papel dessa pessoa também. Vamos lá em Mateus 10? Fala assim, início, né? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade
sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as instruções. E aí as instruções estão todas aí abaixo. Verso 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobo. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Nesse verso aí, Jesus está no meio das instruções, mas eu quero que você grave essa palavra envio. O discipulado, ele tem essa missão também de enviar, que a pessoa ela cresça e que a pessoa ela vá. Como que uma criança ela demonstra que ela cresceu? Né? A criança, na verdade, né? Os filhos, vamos colocar na questão de filhos. Como que os filhos demonstram que eles cresceram? Uma criança, por exemplo, de 5 anos, a gente não deixaria ela pegar um ônibus sozinha. Né? Vai daqui, por exemplo, a cidade vizinha de ônibus. A gente não faria isso com uma criança de 5 anos. Mas com um adolescente de 15, 16 anos, a gente já começa a fazer isso, né? E uma pessoa com 20, 22 anos, por exemplo, a gente já deixa essa pessoa pegar um ônibus sozinho, mesmo que seja filho? A gente já deixa, porque a gente ensinou isso. Então, a mesma coisa acontece na vida cristã. Algumas coisas a gente põe a pessoa, né? A gente caminha do lado de alguém. Vou sempre falar da gente primeiro. A gente caminha do lado de alguém até que depois a gente começa a fazer esse trajeto sozinho. E depois, quando a gente está discipulando alguém, a gente coloca essa pessoa, chama essa pessoa para perto, sabe? Vamos junto comigo. Mas depois a gente precisa começar a enviar essa pessoa. É claro que de Jesus nós somos totalmente dependentes, mas nós não podemos ser dependentes de outras pessoas para que o reino de Deus expanda. A gente precisa entender qual é a nossa missão no reino de Deus e caminhar nesse sentido. O discipulado que visa o crescimento é um discipulado que você ajuda essa pessoa a caminhar, a ela fluir, a ela avançar e avançar por conta própria. Em que aspecto? Dependendo apenas de Jesus. Caminhando apenas com Jesus, cheia do Espírito Santo. Tudo aquilo que você tem tempo de passar para essa pessoa, passe, viva, seja intenso no seu discipulado, mas que seu discipulado também ele seja intencional de um período de tempo. Eu quero ler com você aquele versículo clássico, muito, muito, muito conhecido, que é Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É incrível nesse texto, porque Jesus ali já ressurreto, ele dá, né, essa ordenança, essa ordem. Jesus fala isso com seus discípulos, e isso chega até nós, porque nós somos seus discípulos. Mas ele ali é um marco para aqueles 12. Jesus já não está mais presencialmente com eles. Eles já não seguem mais os passos de Jesus no sentido literal da palavra, no sentido físico da palavra. Eles continuam seguindo a Jesus de maneira espiritual. Mas ele já não tem mais o Jesus 100% homem, né, de carne e osso, que caminhava ali com eles, eles não têm mais. Olha que ensinamento para cada um de nós. Houve um preparo de 3 anos, porque Jesus precisava morrer, se entregar por cada um de nós e voltar, né, para o Pai, estar lá à direita do Pai Todo-Poderoso. Mas esses discípulos precisavam ficar preparados para tudo aquilo que eles iniciaram, que foi a igreja do Senhor Jesus, para tudo aquilo que eles vivenciaram, para tudo aquilo que eles fizeram. Será que a gente tem essa consciência de que a gente fisicamente, né, a gente pode caminhar com uma pessoa por um determinado tempo, investir ali, mas que a gente ensine tão somente essa pessoa a ser dependente de Jesus? E que coisa maravilhosa é! Se Jesus ali envia os seus discípulos e nunca mais fala com eles, seria realmente, talvez, desesperador para aqueles discípulos, como é para nós hoje. Eu não sei se você consegue ver sua vida sem Jesus, mas eu não consigo ver.
Então, a promessa que há no final desse verso, e eis que estou contigo, convosco, todos os dias até a consumação dos séculos, nos garante essa segurança de que nós estamos caminhando com Ele. Então, que você passe essa segurança para as pessoas que você estiver discipulando, que você hoje se sinta mais confiante ainda, de que Jesus é aquele que vai estar com você todos os dias. Mas a pessoa com a qual você é discipulada, você precisa avançar. E muitas das vezes sem essa pessoa. E se você, por outro lado, está discipulando alguém, você também precisa deixar essa pessoa ir. Você precisa enviar essa pessoa, que ela continue essa grande obra, que é a expansão do reino de Deus na terra. Que você possa, o tempo que você tiver, edificar a vida dessa pessoa. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você seja mais que abençoado. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, porque Ele tem coisas muito maravilhosas para falar contigo, para iluminar a sua mente, para encher o teu coração. Ouça a voz de Deus. Que Deus te abençoe.